Na carta qual escreveu Paulo a Gálatas, capítulo 1, versículo 1 ao versículo de número 5. Gálatas, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 5. Onde falaremos do Evangelho que vem de Deus e nos libera. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de homens algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo mau, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. E a quem seja glória para todos sempre. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, reunidos perante a Tua presença, diante da Tua poderosa palavra, te pedindo, Senhor, continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a fazer a Tua vontade, a cumprir o Teu querer em nossas vidas. Senhor, continua, Senhor, a falar conosco, assim como o Senhor já tem falado desde o início desse culto. Assim como o Senhor já tem falado através dos louvores, através da palavra lida, através, Senhor, de direção deste culto, através das orações. Assim como o Senhor já tem falado, Senhor, através dos louvores entoados em Teu santo nome, nós te rogamos e te pedimos, Senhor, fala conosco neste lugar. Realiza e completa a Tua obra em nós. Faça, Senhor, o Teu querer e a Tua vontade, que seja o Senhor a ser exaltado, que seja o Senhor a ser engrandecido, que seja o Senhor a ser proclamado. Que eu diminua, Senhor, para que Tu cresça, que eu suma para que Tu apareça. Nós queremos, Senhor, ouvir a Tua palavra. Que ninguém venha sair daqui dizendo assim, disse o pastor, mas o Senhor falou ao meu coração nesta noite. Continua, Senhor, conosco, continua, Senhor, a falar conosco. É o que nós te pedimos, te rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, estamos iniciando nessa quarta-feira a exposição bíblica na carta de Gálatas, a qual Paulo escreve àquela igreja, aos amados irmãos que estavam com ele, e aquelas igrejas que se encontravam na Galácia, que se encontravam naquela região. Paulo está escrevendo essa carta devido a uma problemática que está acontecendo naquela região. Paulo evangelizava as regiões, e nós estamos vendo em Atos dos Apóstolos, Paulo passando as suas viagens, indo em determinados locais, pregando a palavra, anunciando a palavra, e ele ficava ali determinado período de tempo, até que ele sentisse que aquela igreja já estava formada, já conseguia se manter espiritualmente, e assim ia para outras regiões. E Paulo estava sofrendo uma problemática nessa igreja, onde ele vai continuar a dizer, ele vai dizer nos versículos posteriores sobre aquela igreja estava recebendo uma nova doutrina. Certos homens ou judeus foram até aquela região e disseram: vocês creem por causa de quem? E eles disseram: nós cremos em Cristo Jesus, crucificado. E aqueles homens começaram a trazer um novo ensinamento. Começaram a trazer um novo evangelho, que não era aquele qual evangelho que Paulo estava anunciando e pregando, o evangelho de cruz, o evangelho de renúncia. Mas aqueles homens estavam dizendo, e eles diziam: mas vocês seguem a Cristo Jesus, creem em Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas? E eles diziam: sim. E eles diziam: então vocês precisam viver como Jesus vivia. Porque Jesus, ele era judeu. Jesus, ele tinha suas regras alimentares, como assim os judeus têm. Jesus, ele era circuncidado. Jesus, ele era judeu. Então eles começam a dizer que aqueles homens precisavam voltar à circuncisão, precisavam voltar a guardar as leis para assim ser salvo, precisavam fazer e cumprir os mandamentos e os ritos que os judeus guardavam. Precisavam guardar as datas específicas, guardar o sábado, guardar os dias de lua cheia, guardar os dias de festa, que os judeus assim faziam. Então eles começam a dizer que e também questionar a apostolidade de Paulo,
dizendo que Paulo não era apóstolo, dizendo que os apóstolos eram aqueles que caminharam com Cristo Jesus, apóstolos eram aqueles que andaram com Cristo Jesus, aqueles que estavam no início com Jesus, mas que Paulo não era um apóstolo de Cristo Jesus. Por isso Paulo escreve essa carta a essa igreja, afirmando e dizendo que Cristo Jesus, Ele é sim suficiente para a minha e a sua salvação. Paulo escreve essa carta dizendo: por que vocês estão se desviando do Evangelho da verdade? Eu não vos ensinei a verdade, eu não vos ensinei Cristo Jesus. Por isso a palavra diz que conhecereis a verdade vos libertará. Paulo estava dizendo: vocês não são mais escravos da lei, não são mais escravos dos ritos, não são mais escravos das coisas passadas. Vocês foram libertos para a glória de Deus. Paulo escreve essa carta e ele começa dizendo a respeito disso. Nós vemos aqui nesse período uma grande verdade, uma grande ideia: é o verdadeiro Evangelho tem origem divina e é centrada exclusivamente em Cristo e produz libertação real conforme a vontade de Deus, e por isso não pode ser distorcido. O verdadeiro Evangelho tem origem divina, é centrado exclusivamente em Cristo e produz libertação real. O verdadeiro Evangelho não aprisiona, ele liberta conforme a vontade de Deus, e por isso não pode ser distorcido. É a vontade de Deus. Vivemos em um tempo onde tudo é relativo, tudo é relativizado, verdades, valores e até a fé. Muitos dizem: existem várias formas de crer, cada um vive o Evangelho do seu jeito, o importante é se sentir bem com Deus. Quem já não ouviu isso? Alguém dizendo: existem várias formas de crer, existem várias formas de acreditar, cada um vive o Evangelho do seu jeito. O Evangelho não está preso a uma forma, cada um vive da forma que sente ou que quer. Ou você já ouviu: o importante é se sentir bem com Deus, não importa o que os outros acham, o que importa é o que Deus acha de mim. Pessoas vivem muitas vezes nos erros e dizendo: eu não estou aqui para falar nada para ninguém, Deus sabe de tudo. A carta aos Gálatas nasce exatamente nesse contexto da confusão espiritual. A igreja havia começado bem afirmada na graça, mas logo passou a sofrer influência de falsos ensinamentos que misturavam fé com obras, graça com legalismo. Antes de Paulo corrigir erros, ele faz algo essencial: reafirma o que é o verdadeiro Evangelho. E logo nos primeiros 5 versículos, ele nos mostra 3 verdades fundamentais. O primeiro é: o Evangelho tem origem divina, não humana. Acompanhe comigo o versículo de número 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de homens, de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo começa essa carta reafirmando que ele é um apóstolo de Cristo Jesus. Quem conhece bem a história sabe que Paulo viu e ouviu Cristo Jesus no caminho para Damasco. Ele viu o próprio Cristo. Nós precisamos distinguir e separar o que é uma visão do que é uma ver verdadeiramente. Por quê? Porque se nós formos analisar o texto, todos aqueles que estavam com Paulo viram a luz, viram Cristo. Paulo entendeu o que Jesus estava dizendo, mas os outros assim não, mas todos viram. Mas quando vamos para Apocalipse, nós vamos ver que Paulo ali teve uma visão. Ele vai dizer: eu tive uma visão dos céus abertos, estava
Alguém falava comigo, eu olhei para ver quem era e ele viu Cristo Jesus. Paulo, ele está aqui dizendo, Paulo, apóstolo, não da parte de homens. Paulo está dizendo, o Evangelho, ele não vem, a salvação, ele não vem por homens. A salvação vem de Deus. A salvação está na revelação de Deus, Cristo Jesus. Por isso Paulo reafirma e diz, Paulo não da parte de homens, nem por meio de homens algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Paulo está dizendo, eu não fui levantado, eu não sou apóstolo por causa de homem nenhum, não foi homem nenhum que me pôs a mão, não foi homem nenhum que colocou a sua mão sobre a minha cabeça, mas sim o próprio Cristo Jesus, o próprio Deus Pai que me escolheu para isso. O próprio e por Deus Pai que ressuscitou dentre os mortos. Paulo aqui começa já afirmando o Evangelho em Cristo Jesus. Que Cristo Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. Cristo Jesus está vivo para a glória de Deus. Cristo Jesus ressuscitou. Cristo Jesus é o firme fundamento da minha e da sua fé. Ele é a pedra principal, a pedra de esquina. Ele é a pedra principal. Cristo Jesus. O Evangelho, Paulo, o apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E a pergunta que nos fica inicialmente é: de onde vem a autoridade da sua fé? Da revelação de Deus, Cristo Jesus, ou da opinião das pessoas? Aonde está baseada a sua fé? Na revelação de Deus, Cristo Jesus. Por que a revelação de Deus? Porque se formos olhar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, nós vamos ver que a Bíblia está narrando, revelando aquele que viria. Gênesis vai dizer sobre aquele que esmagaria a cabeça da serpente e ela lhe poderia o calcanhar. Moisés vai falar sobre aquele profeta que se levantaria no meio do povo. Os profetas Isaías, Daniel, o próprio Salmos vai nos anunciar e dizer sobre Cristo Jesus, o profeta messiânico, o Messias de Deus, o enviado de Deus. Por isso, ele é a revelação de Deus, ele é aquele que vinha sendo revelado. O que significa a palavra revelado? Significa descoberto, tirado do véu. Antes havia um véu sobre Cristo Jesus. Muito se ouvia falar sobre o Messias, mas ninguém sabia quem era o Messias. Mas nós vemos no livro em Hebreus, aos Hebreus, dizendo que o Senhor que falou através dos profetas, através de muitos, mas hoje ele falava através do próprio Filho de Deus. Então, Paulo aqui, ele começa a falar sobre Cristo Jesus. Se o Evangelho tivesse origem humana, poderia ser alterado. Paulo começa defendendo a sua autoridade apostólica, porque o problema em Gálatas não era apenas comportamento, mas doutrina. O problema na igreja de Gálatas não era apenas comportamental, mas doutrinário. Eles começaram a seguir outro ensinamento. Eles começaram a se bandear e fazer e seguir outras práticas além de Cristo Jesus. Por isso, Paulo começa dizendo no Evangelho, ele começa dizendo que ele era apóstolo, a sua autoridade. Se o Evangelho tivesse origem humana, ele poderia ser alterado. Se o Evangelho fosse criado pela igreja, por alguém, ele poderia ser mudado. Mas como ele foi criado por Deus, como ele foi originado por Deus, não tem como eu decidir ou eu mudar alguma coisa. Mas se ele vem de Deus, não pode ser negociado. O Evangelho é inegociável. Ele vem de Deus.
Deus é santo, Deus é justo, por isso Ele é inegociável. Mas então por que, pastor, existem muitas pessoas aí negociando? Isso pode, isso é aceito, isso não é aceito, isso eu tolero, isso eu não tolero. Vemos lugares e igrejas que toleram tipos de pecado, mas outros, não, isso é abominável. Pessoas negociando com o erro, pessoas negociando com o pecado. Isso aqui é pequenininho, não tem problema não. Grande é matar alguém, é roubar, é prostituir, é abusar, mas isso que eu faço não é nada, não é pecado nenhum, todo mundo faz, todo mundo que eu conheço pratica. Pecado mesmo é o que muitos aí fazem aí fora. Muitas pessoas têm negociado o Evangelho, muitas pessoas têm negociado e aceitado o erro como verdade. Precisamos voltar e olhar para Cristo Jesus. O Evangelho é inegociável. Por isso a palavra de Deus em Mateus vai dizer que naquele grande dia muitos dirão: Senhor, eu fiz, aconteci, mas ouviram do Senhor apartarem de mim, malditos, para o fogo eterno, vós que praticais a iniquidade. O Evangelho, ele vem de Deus, então ele é inegociável. Paulo não foi chamado por concílio, líderes ou tradições religiosas, mas pelo Cristo ressurreto. Isso protege a igreja de dois perigos: idolatrar líderes humanos, adaptar a mensagem para agradar pessoas. Precisamos tomar cuidado. Muitos estão aí afora subindo em púlpitos, pregando e adaptando a palavra de Deus para agradar o coração humano, para que pessoas se sintam bem no pecado, para que pessoas se sintam bem com as suas vidas. A palavra do Senhor, ela é inegociável. Não tem como eu adaptar a mensagem para agradar pessoas. Não tem como eu agir da forma que eu quero, da maneira que eu quero, do jeito que eu quero, para que vidas sejam e fiquem felizes com determinados assuntos ou determinadas coisas. Nós precisamos pregar a verdade, porque é a verdade que liberta, é a verdade que muda a minha e a sua vida. Por isso a palavra de Deus nos diz: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. A verdade, ainda que doa, ela é libertadora. Lembra quando você era criança e talvez sua mãe ou seu pai, quando você não era evangélico, contava sobre a respeito do Papai Noel, da bula sem cabeça? Lembra como que você ficava com medo? Você ficava às vezes ansioso, esperando o presente aparecer na árvore. Mas quando você descobre que quem compra realmente o presente é o seu pai, a sua mãe, quando você sabe que a bula sem cabeça é só um conto, uma história, você pode ir no mato de noite, você vai tranquilo, você dorme e descansa, porque você sabe, eu estou em paz. A verdade, ainda que dolorosa, ela liberta. A verdade, ainda que seja doída, ela nos liberta. Precisamos viver a verdade de Deus. E Cristo Jesus é a verdade de Deus. Ele vai dizer no Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro a não ser Cristo Jesus. Por isso não podemos idolatrar líderes humanos. Quem precisa ser adorado, quem precisa ser engrandecido é Cristo Jesus. Ainda que seja o maior líder espiritual, Cristo Jesus, Ele é o exemplo a ser seguido. Cristo Jesus é quem devemos obedecer. Cristo Jesus é aquele que devemos seguir. É Cristo Jesus quem precisa ser anunciado. Por isso, precisamos tomar cuidado com a idolatria de líderes humanos. Precisamos tomar cuidado com isso. A palavra de Deus em Gálatas, capítulo 1, versículo 11 ao 12, nos diz: faça-vos, porém, saber, irmãos,
que o Evangelho por mim anunciado não é segundo homens, porque não o recebi, nem o aprendi de homens algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Paulo estava dizendo, na mesma carta aos Gálatas, dizendo que o que ele aprendeu, o que ele recebeu, veio de Cristo Jesus. Por isso, é fácil para ele dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Você pode dizer: seja meu imitador. Por quê? Porque eu sou imitador de Cristo Jesus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 ao 3, nos diz: também vos anunciei, irmãos, o Evangelho que já vos anunciei, o qual também recebestes, e não qual também percebereis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou anunciei, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo Jesus morreu por nossos pecados, segundo a Escritura. Paulo está anunciando e dizendo: é Cristo. Só Jesus pode mudar a sua vida. Só Ele pode te trazer salvação. Não tem ritos, não tem práticas, não tem nada que pode te levar a Deus. O único caminho é Cristo Jesus. O único caminho é o Senhor Jesus Cristo. Em Jeremias 23:16, a palavra nos diz: assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, ensinando-vos vaidade. Falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. A vaidade não vem de Deus. Jeremias está dizendo: não acreditem nessas vãs vaidades que estão pregando aí fora. Quantas pessoas estão enchendo estádios, enchendo os lugares para escutar vaidade, para escutar aquilo que agrada ao seu coração. Jeremias já nos dizia sobre isso: não deis ouvido às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, ensinando-vos vaidades, falando de visões do seu coração, e não da boca do Senhor. Nem todos os discursos religiosos vêm de Deus. A Bíblia é a autoridade final da igreja. A Bíblia é a autoridade final da igreja. Apesar de algumas igrejas aí fora dizer que elas vieram primeiro que a Bíblia, então elas são superior ou estão acima da Bíblia. A Bíblia é a autoridade final. Por isso que nós, como batistas, a nossa fé, única regra de fé e prática é a palavra de Deus. O Evangelho não muda para se adequar à cultura. O Evangelho, ele não muda para se adequar à cultura. Não, a cultura mudou. Isso é antiquado, pastor. A Bíblia está falando do assunto que hoje para a gente é comum. A Bíblia está falando e está negando um assunto que para a gente hoje aí fora é normal, é aceito. Ainda não é obrigatório, mas é aceito. Pessoas querem culturalizar a Bíblia, querem adequar o Evangelho para a sua vida e para a sua crença. Por isso que muitos aí afora não pregam mais sobre o arrependimento, não pregam mais sobre o conserto, não pregam mais sobre se voltar para Deus. Só pregam o que o Senhor vai te dar, o Senhor vai fazer, o Senhor vai realizar, o Senhor vai cumprir. A Bíblia, o Evangelho não muda, não se adequa à cultura. O Evangelho ainda é de cruz, o Evangelho ainda é de renúncia, o Evangelho ainda é de negar a si mesmo todos os dias da sua vida. Por isso, no versículo
Acompanhe comigo o versículo 12 que nos diz: a quem Paulo está escrevendo? A todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Paulo está dizendo: eu estou escrevendo juntamente com todos os irmãos que estão comigo, a vocês, igrejas da Galácia. Ele está dizendo aqui, ele começa essa carta dizendo: eu estou escrevendo para os irmãos que estão na Galácia, para falar para vocês determinados assuntos. Veremos do versículo 3 ao versículo 4, parte A, o Evangelho tem Cristo como centro absoluto. Acompanhe comigo a sua Bíblia. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Interessante é que Paulo começa essa carta, se você for ver as outras cartas, Paulo fala paz e graça. Aqui ele começa graça e paz. Por quê? Porque o problema daquela igreja é que eles estavam colocando a lei primeiro do que Cristo Jesus. O problema daquela igreja é que eles estavam colocando as coisas na frente de Cristo. Paulo aqui começa dizendo: graça a vós e paz de Deus. A graça, favor imerecido, que foi realizado na cruz do Calvário por mim e por você. Paulo aqui está dizendo sobre a graça imerecida, a graça que eu e você não merecíamos, nunca iremos merecer, mas Cristo Jesus se entregou por mim e por você. Por isso ele começa dizendo no versículo 3: graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nosso Pai não é só meu, não é só seu, é nosso. O Pai é nosso. E do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Ele se entregou a si mesmo. Ele se entregou, ele não foi levado, não trabalha para ele, não arquitetaram planos para ele. Ele é quem tem o controle, ele é quem tem o poder, ele é quem tem a autoridade. Por isso Paulo está dizendo aqui: se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Ele se entregou por mim, ele se entregou por você, ele se entregou por nós. E a pergunta inicial que nos fica é: sua esperança está em Cristo, o que Cristo fez, ou no que você tenta fazer para Deus? Onde está a sua esperança de fé? Em Cristo, o que Cristo fez e realizou na cruz do Calvário por mim e por você? Ou você está firmado naquilo que você tenta fazer para Deus? Onde está a sua esperança? Em Cristo Jesus, o autor e consumador da minha e da sua fé? Aquele que se entregou e que morreu e prometeu que voltará para nos buscar? Paulo, na carta de Gálatas, ele vai dizer: se isso não for verdade, Cristo morreu em vão. A sua fé está firmada em Cristo, na esperança que Ele voltará para te buscar? Ou a sua esperança está firmada em tentar fazer algo para que você seja aceito por Deus? Em tentar fazer algo para ter a sua vida salva em Cristo Jesus? Meus amados irmãos, eu não estou dizendo que você deve viver entregue ao pecado, mas eu quero lhe dizer que nada que você venha fazer irá te levar a Deus, a não ser Cristo Jesus. E eu vivo uma nova vida, não para possuir, não para ter. Eu vivo uma nova vida, porque eu amo a Cristo Jesus. E aquele que me ama, obedece os meus mandamentos, diz Cristo Jesus.
A nova vida que eu e você devemos viver não é para possuir ou ter, não é para dizer, eu estou acumulando uma pedrinha no céu. Minha vida que eu vivo aqui tem uma grande função para mim morar, porque eu vivo, sou exemplo. Se a nossa esperança está naquilo que podemos fazer, estamos perdidos. Por isso que em Mateus muitos dirão, Senhor, em teu nome eu fiz, aconteci, eu expulsei, eu orei, eu preguei, eu falei, e ouvirão o Senhor, apartai-vos de mim, maldito. Não é pela minha e pela sua força, é pela graça de Deus, Cristo Jesus. Por isso a nossa esperança precisa estar em Cristo Jesus. A nossa esperança precisa estar no autor e consumador da minha e da sua fé. Paulo resume o Evangelho em uma frase poderosa: Cristo se entregou por nossos pecados. A salvação não começa no esforço humano, mas no sacrifício voluntário do Filho de Deus. A salvação não começa no meu e no seu esforço, mas ela começou nos céus, quando Cristo Jesus se esvaziou de toda a sua glória, tomou a estrutura de servo, foi fiel até a morte e morte de cruz. Quando algo é acrescentado à obra de Cristo, como requisito de salvação, o Evangelho deixa de ser Evangelho. Quando eu digo, você só será salvo se você praticar isso ou fazer aquilo outro, eu estou agregando. Como alguns lugares aí dizem, se você não for batizado, se você não usar o véu, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, se você não tiver conhecimento, não adquirir conhecimento, você não vai ser salvo. Só Cristo Jesus pode salvar. Só Cristo Jesus pode perdoar os pecados. Só Ele pode nos salvar. Quem somos nós para dizer, fulano foi para o inferno? Quem somos nós? Só Cristo tem esse poder. Quando algo é acrescentado à obra de Cristo, como requisito da salvação, o Evangelho deixa de ser Evangelho. E o que estava acontecendo naquela igreja de Gálatas era isso. Não, você crê em Cristo? Amém. Mas você precisa se circuncidar. Você precisa guardar a alimentação. Você precisa fazer algo diferente. Mas o que Paulo anunciou e vai anunciar na carta de Gálatas, ele vai falar sobre Abraão. Abraão era antes da lei. Abraão creu na fé. Abraão creu pela fé. Abraão creu que queria um Cristo Jesus e nele seria bendito todas as nações. Abraão creu na promessa de Deus. Abraão, antes da fé, ele creu, antes da graça, antes da lei, ele creu na graça, na fé em Cristo Jesus. A salvação nunca esteve atrelada à lei, mas a salvação sempre esteve na promessa de Cristo Jesus. Não estou te dizendo que você não deve e não tem que viver de acordo com a lei. Não estou te dizendo que você deve viver da maneira que você quer. Eu estou te dizendo que Cristo Jesus te libertou, mas nós precisamos ter frutos. Precisamos demonstrar. Cristo mudou a minha vida. E como eu demonstro que Cristo mudou a sua vida? Como que você pode demonstrar que Cristo mudou a sua vida? Praticando coisas novas. Praticando o amor. Vivendo o amor. Porque talvez as pessoas que estão aí fora podem até amar os seus amigos, amar os seus familiares, mas difícil alguém amar os seus inimigos. E foi para isso que Cristo Jesus nos chamou. Amai-vos uns aos outros, como Cristo amou os seus até o fim. O Senhor nos chama para viver esse amor imerecido, esse amor constrangedor, esse amor que Paulo vai dizer, éramos pecadores, estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos amou.
Isaías 53, versículos 5 ao 6, nos diz: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Cristo Jesus levou sobre si o meu e o seu pecado. Cristo Jesus, aquele que não teve nenhum pecado, foi fiel até a morte, morte de cruz. Foi levado como ovelha muda ao matadouro para morrer no meu e no seu lugar. Romanos 3, 24 ao 26 nos diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Sendo justificados, nós fomos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por causa da remissão dos pecados anteriormente cometidos, sobre a tolerância de Deus, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Cristo Jesus se entregou por mim e por você. Cristo Jesus se fez pecado no meu e no seu lugar. Cristo Jesus é o único que pode me salvar. Quando cremos verdadeiramente em Cristo Jesus, vivemos uma vida mais leve. Mas quando colocamos coisas sobre a nossa cruz, que não era para mim e você carregar, o fardo se torna cada vez mais pesado. Precisamos ser livres. O Senhor nos libertou e é só Ele quem nos salva. Não tem nada que eu irei fazer, não tem nada que você irá fazer que te dará acesso a Deus. Só Cristo. Precisamos viver para a honra e glória dele. Precisamos viver demonstrando que eu amo Cristo Jesus. Precisamos amar uns aos outros. Efésios 2, do 8 ao 9, nos diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Paulo vai dizer, no final desse texto, que a glória é de Deus. Se a glória é de Deus, como eu posso fazer algo para me justificar? Se a glória é de Deus, como eu posso praticar algo para ser justificado diante de Deus? Porque a glória é dele. E se a glória é dele, como eu vou poder chegar e dizer: não sei, eu fiz? Eu estou aqui porque eu vivi lá. Eu estou aqui porque eu larguei meu emprego, eu fiz aquilo outro, eu fui para outra cidade. Eu estou aqui por causa disso ou daquilo outro. Não. Nós iremos entrar no céu por causa de Cristo Jesus, do seu sacrifício, do seu amor, da sua graça, que nos constrange todos os dias. Não existe salvação sem cruz. Por isso Paulo muitas vezes vai dizer em outras cartas: eu não me envergonho do Evangelho da cruz. Eu não me envergonho do Evangelho da cruz. Não existe salvação sem cruz. Não existe salvação sem Cristo Jesus crucificado, morto e ressurreto. A graça elimina o orgulho espiritual. A graça elimina o orgulho espiritual. É graça. Cristo não é
complemento da fé, ele é o centro. Cristo ele não é o complemento, ele é o centro, ele é o único, ele é o único e suficiente Salvador. Não há outro, não há nada, só há Cristo Jesus. Por isso que Paulo fala aos Efésios, não é de obras para que ninguém se glorie, para que ninguém se exalte. E nós vemos quanta gente aí orgulhosa andando por aí, dizendo, não, porque eu acordo à madrugada, eu vou para o monte tal, eu faço não sei o quê, eu jejuo, eu oro, não sei o quê. É Cristo Jesus. Veremos do versículo da parte 4b ao versículo 5, o Evangelho produz libertação, segundo a vontade de Deus. Acompanhe comigo a parte B do versículo 4. Para nos livrar deste mundo mal, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Para nos livrar deste mundo mal, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Cristo Jesus morreu para nos libertar. Cristo Jesus morreu para nos libertar deste mundo mal. O meu fim e o seu fim não é aqui. Nós iremos morar com Ele e estar com Ele eternamente. Para nos livrar deste mundo mal, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. A vontade é dele, o controle é dele, o poder é dele, é tudo para ele e por intermédio dele. A quem seja a glória para todos sempre. Amém. A glória é dele, o poder é dele, a vontade é dele, é a vontade dele que prevalece. Você vive como alguém liberto ou apenas como alguém religioso? Como você tem vivido? Como alguém que foi livre por Cristo Jesus? Ou você vive como alguém religioso? Como alguém preso à religiosidade? O Evangelho não apenas perdoa, ele liberta. Cristo nos resgata do domínio deste século mau. Seus valores, sua lógica e sua escravidão espiritual. Essa libertação não é fruto da força humana, mas da vontade soberana de Deus, com um propósito final, a glória de Deus. O propósito de tudo isso é a glória de Deus. Por isso Paulo vai dizer, seja o que for fazer, seja comer, seja beber, seja vestir, façais para a glória de Deus. Tudo se resume em dar glória ao Senhor. Tudo se resume em exaltar ao nome de Deus. Cristo Jesus é Senhor para a glória de Deus, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ele foi exaltado. E toda língua terá que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Colossenses 1, 13 e 14 nos diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. João 8,36 nos diz: Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Jesus te libertou, seja livre. Jesus te libertou, viva em Cristo Jesus. O Evangelho muda nossa posição e nossa prática. Não fomos salvos para viver como antes. Toda vida transformada glorifica a Deus. Você não foi salvo para viver o velho homem. Você não foi salvo para viver no pecado. Você foi salvo para viver para a glória de Deus. Lembre-se que o final da sua vida precisa glorificar a Deus. A sua vida precisa exaltar ao Senhor. Gálatas começa com um alerta silencioso, mas poderoso. O Evangelho que vem de homens
escraviza. O Evangelho centrado em obras oprime. O Evangelho sem libertação não glorifica a Deus. Mas o verdadeiro Evangelho vem de Deus, aponta para Cristo, produz liberdade, resulta na glória eterna de Deus, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que a glória seja dele, não minha ou sua, não pelo que eu faço ou deixo de fazer. Por isso Paulo vai dizer: eu abro mão de tudo que eu fiz ou deixei de fazer, eu considero como um espírito, porque o que eu quero é Cristo Jesus. O que possamos e o que queremos seja Cristo Jesus, para a glória de Deus em nossas vidas. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, grato somos